Você com certeza já ouviu que não existe crescimento na zona de conforto, mas hoje eu quero trazer novas perspectivas sobre esse tema, compartilhando inclusive alguns elementos sobre ciência. Bom, eu sou Heloíse Papa, eu sou empreendedora digital com foco em planejamento estratégico de vida e carreira, também sou sócia-diretora em uma startup, a Kaizen, com foco também em mentoria, e a educação é minha bandeira, que eu compartilho conhecimentos sobre desenvolvimento pessoal, bons hábitos e crescimento profissional também. E hoje eu quero começar conversando a partir de uma história. Eu acho que as histórias nos ajudam muito a trazer mais para perto as perspectivas e guiar um pouco a imaginação e o processo de entendimento de um ponto, né, de uma teoria. Há exatamente quase um ano atrás, uma semana antes, a gente está hoje, eu fui convidada para compor a sociedade da Kaizen, que é exatamente uma das frentes que eu trabalho hoje, que eu compartilhei. Em um momento em que meu negócio estava crescendo aceleradamente, eu tenho frente de mentorias, de imersões, de cursos online, e que estava demandando mais da minha atenção, da minha presença. Mas o desafio na Kaizen era super interessante também, super rico para meu crescimento profissional e tinha muita sinergia com o que eu já fazia dentro do meu negócio, olhando para um outro público. No meu negócio eu atuo com adultos, com profissionais, e na Kaizen a gente atua com crianças e adolescentes. O ponto é, esse convite chegou com uma proposta muito legal, uma oportunidade muito interessante, e eu aceitei o convite, mas sem dúvidas uma das coisas que mais me gerou frio na barriga, ou incerteza, ou insegurança na época, era como eu ia conciliar, como eu consegui ser boa naquilo que eu já fazia e um novo papel, em um novo lugar. Eu entraria em uma situação de total zona de desconforto, porque era um time completamente novo, uma operação nova. Eu entraria já liderando um grupo, na época tinha 3, 4 pessoas, hoje nós somos em quase 10 pessoas só na área, e uma empresa em crescimento acelerado. Eu lembro que na época, diante de muitas coisas que me veio à mente, e claro, a minha raiz de planejamento estratégico já me fez olhar para como vai ser a minha rotina, como eu vou organizar isso nos meus objetivos estratégicos, como que eu vou estruturar para que as semanas elas não sejam só dedicadas a trabalho. E sim, isso é muito importante, e eu mergulhei na minha agenda para conseguir reorganizar e fazer ela ser ainda mais refinada, sabe? Tempo a tempo, dia a dia, para ser assertiva nos meus papéis. Mas além disso, o que me fez pensar muito na oportunidade de uma maneira positiva foi olhar para outros empreendedores, outras referências para mim, profissionais, e perceber que eles tinham construído coisas significativas sem adotar uma vida muito diferente da minha. E eu explico. O que eu quero falar com isso? Eu, por exemplo, sigo uma empreendedora que ela é sócia, tem frentes em mais de 5 negócios. E ela não trabalha de madrugada para isso acontecer. Ela não sacrifica todos os finais de semana para isso acontecer. Ela também é casada. Ela tem uma idade muito próxima à minha. Então isso começou a me tensionar pensamentos para além do que a gente faz no dia a dia ou na rotina, ou como isso vai afetar os nossos dias, quem eu preciso me tornar para conseguir ser assertiva, estratégica e gerar valor nesses ambientes que eu vou estar, nos papéis diferentes que eu vou estar, sem sacrificar pontos que são importantes. Olhando para essas pessoas, que no meu ponto de vista não são pessoas extraordinárias no sentido de QI, né? Eu sei que existem algumas pessoas extraordinárias, muito mais inteligentes do que a média, como eu falei, do que a média. Essa não é a média. O padrão, e inclusive onde eu vejo muito mais beleza, são pessoas ordinárias que foram se remodelando e elas realmente foram desenvolvendo isso, porque são habilidades que você aprende, e foram aprendendo a lidar melhor com pressão, com sistemas complexos, com relacionamento, com comunicação, pensar de maneira mais rápida, ser mais assertivo, enfim. E eu acredito fortemente que o desenvolvimento dessas habilidades vem em ambientes que te tiram do conforto. Então, quando eu comecei a modelar e projetar essas pessoas, a reflexão não foi como é que eu vou dar conta, ou o que eu tenho que fazer, quais são as minhas tarefas. Foi quem eu preciso me tornar para conseguir ser uma boa liderança na sociedade, na Kaizen, uma boa empreendedora no meu negócio, uma boa mentora para os meus alunos, para os meus mentorados, uma boa líder para o meu time também no meu negócio digital. Quais são as habilidades, qual é a forma de pensar, quais são os hábitos que eu tenho e quais aqueles que eu não tenho para me tornar essa pessoa que vai gerar valor nesses diferentes papéis. E é interessante pensar sobre isso porque algumas vezes você vai se deparar com a resposta de que você não tem todas as habilidades que são necessárias e você não é hoje suficiente para o próximo desafio que te espera ou aquele que você deveria ou gostaria de alcançar.
Mas o ponto é, a análise sobre suficiência ou não suficiência, ela é temporária, é uma fotografia. Hoje você pode não ter essas habilidades. O que você vai, de maneira muito honesta, fazer para desenvolver essas habilidades? Existe um gráfico que basicamente correlaciona nível de desafio com o nosso nível de capacidade. Se você está em um lugar em que a sua capacidade é muito maior do que o seu desafio, você provavelmente vai entrar numa zona de tédio, que é a de conforto. Você não se desenvolve, você não cresce e, diferente do que as pessoas pensam, isso não é estimulante. A gente não passa muito tempo nesses lugares, nesses cargos, nesses espaços. Exatamente porque isso nos coloca em um ciclo contínuo de estagnação. Mas se você tiver um desafio muito grande, uma capacidade menor, você entra numa zona de pânico. E essa zona de pânico vai existir em diferentes momentos da nossa vida. Saber que ela vai existir, inclusive, é o primeiro passo para você aceitar que ela vai existir e abraçar essa zona de pânico. Quando você troca de cargo, quando você vai começar uma nova operação, uma nova sociedade, quando você é promovido, quando você sai de um relacionamento, quando você vive qualquer novo contexto que o seu corpo ainda não está preparado, suas habilidades não foram desenvolvidas para isso. O ponto-chave é entender que a zona de pânico, ela é passageira se você continuar investindo no seu desenvolvimento. E aí o ideal é você encontrar uma linha que conecte perfeitamente a zona de capacidade com a zona de desafio, de modo que você entre numa zona de crescimento. Então, eu tenho a capacidade do tamanho do meu desafio, mas eu vim da zona de pânico até entrar no fluxo, que a gente chama de flow, que é, eu já sei agora como é que eu faço, eu já entendo as dinâmicas, os processos, eu não tinha essa habilidade antes, mas agora eu tenho, e isso me faz crescer continuamente. E me faz procurar a próxima zona de pânico. E é isso que eu acho interessante da lógica de você não só suportar o desconforto, mas você procurar pelo desconforto. Porque toda vez que você entende que é a zona de pânico que te coloca na zona de crescimento, zona de pânico se torna igual a você se tornar mais valioso, mais caro, mais reconhecido. Quanto maior são os desafios que você resolve na sua vida, mais valioso você é para o mundo. Mais valioso você é para sua família, mais valioso você é para o mercado. O que diferencia pessoas juniores, né, de pessoas sêniores ou altas lideranças é o nível de desafio que elas conseguiram resolver e de geração de valor que elas conseguiram entregar naqueles ambientes. Claro que aqui nós não estamos falando de politicagens e coisas que atravessam a ordem padrão de reconhecimentos e de crescimento. O ponto é, quanto mais nós lidamos bem com essa zona e entendemos que é essa zona que nos forja a partir de novas habilidades, melhor nós lidamos com o desconhecido. Teve uma fase na minha vida, quando eu estava no meio da faculdade, eu fiz um processo seletivo para participar de uma organização que era lá em São Paulo, atuar em nível nacional, morar numa casa com outros 30 universitários totalmente focados nesse projeto. Era uma oportunidade, assim, incrível, muitos concorrentes para trabalhar profundamente em empreendedorismo jovem, enfim, era um trabalho super sério. E eu entrei num processo seletivo que, para mim, eu não conseguia ver o topo da montanha. Eu não tinha nem clareza do que exatamente eles iriam cobrar no processo seletivo, porque me faltavam referências próximas. Os meus amigos tinham ido no máximo para as organizações locais. E nacional eu não tinha essa referência próxima. Ponto é, eu lembro que na fase de preparação, o meu quarto parecia um quarto de guerra, assim. Tinha cartazes, cartolinas sobre a organização, os valores, a cultura, o planejamento, todas as informações que eles pudessem me cobrar, enfim. E eu lembro que uma frase ficou como um mantra para mim durante todo esse período, e trago ela até hoje, que era: se eu não sou o suficiente, me farei ser. Se eu não sou o suficiente, me farei ser. E isso me fazia mergulhar mais e mais e mais no processo. Entender, tá, isso daqui pode ser um desafio, a gente tem que entregar cases lá na época. Isso daqui pode ser um desafio nota 7, como é que eu consigo um desafio nota 9? Como é que eu consigo uma nota 10? Existe um caminho. E isso eu sempre tive muito claro na minha cabeça, que vem da lógica da mentalidade de crescimento. Tudo é passível de ser desenvolvido. Não existe uma lógica de, aquela pessoa, ela tem essa capacidade, eu nunca vou conseguir atingir essa capacidade. Você pode ter mais dificuldade, naturalmente, por questões de talentos, dons, aptidões, infância, enfim. Mas tudo é passível de ser desenvolvido. Então, eu colocava aquilo na minha cabeça e essa frase, ela nos coloca numa postura de ação. Se eu não sou o suficiente, me farei ser. Não é se eu não sou o suficiente, que pena,
poxa, eu queria ter tido a chance, mas não é pra mim. Não, me farei ser. O que eu preciso me desenvolver? Tá bom, talvez eu realmente não tenha todas as habilidades, faz parte. No próximo desafio que vier, eu não vou ter todas as habilidades prontas. Mas mesmo não estando prontos, dar esse passo de desenvolvimento é o caminho mais próximo para atingirmos o objetivo. Inclusive é o que eu mais oriento os meus mentorados, né? Sempre que me pedem conselho, Elô, tem um novo desafio, uma nova proposta, enfim, um caminho que eu posso ir, mas assim, eu consigo dar conta de 70% do escopo, de 80% do escopo. Vai, mergulha nisso, porque essa porcentagem que falta, ela é desenvolvida no processo, no viver um novo desafio. É inclusive uma ilusão achar que nós começaremos novas etapas ou novos cenários da nossa vida com alta expertise. Se você vai fazer algo pela primeira vez ou vai estar numa dinâmica com novas pessoas, você nunca vai conseguir entregar o 100% no início. E o pensamento de você ser excelente ou perfeito em tudo que faz, ele é perigoso. Inclusive, uma vez também dentro do carro, uma pessoa muito mais experiente do que eu tenho um carinho enorme, estava comigo e aí era final de tarde, ela falou assim, Elô, tudo que você fizer, não entregue nota 9, entregue nota 10. E eu entendi do fundo do coração a melhor intenção que aquela pessoa queria me trazer. Mas a verdade é que esse é um conselho que nos leva muito mais para um lugar de trava do que da melhoria contínua. Ninguém começa nota 10, entende? Todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Todo maratonista é um corredor de rua que não parou de correr. Nós precisamos lidar melhor com a ideia de sermos iniciantes, de sermos faixa branca e nos permitir viver o processo vulnerável que é ser alguém nota 5, ser alguém nota 7, ser alguém nota 9. Ninguém que é nota 10 começou nota 10. Então, trocar a mentalidade de eu preciso estar perfeita, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ter todas as habilidades, para uma mentalidade honesta de eu sei que eu não sou perfeita, eu sei que eu tenho pontos a desenvolver, mas eu estou no meu caminho, eu estou buscando evoluir e valido esse meu processo, vendo os meus marcos de avanço, né, de progresso, nos leva muito mais para o nosso destino final do que a outra mentalidade. Porque a outra mentalidade nos pausa no tempo, entende? Enquanto não fica perfeito, a gente não se move. E spoiler, nunca vai estar perfeito. Quando você achar que ficou muito bom, alguém vai vir e vai demonstrar uma inovação, uma solução melhor, algo mais recente, enfim. E você perdeu o time, já vai parecer que não tá bom o suficiente de novo. E mais, esse processo da busca da perfeição nos ensina muito pouco. O que nos ensina é entrar na arena. É realmente começar a prática, começar a testar, começar a validar, pedir opinião das outras pessoas, se expor, a demonstrar para as outras pessoas seus conhecimentos, a sua forma de trabalhar, o seu serviço, ou enfim, né, a depender da sua realidade. Isso nos ensina muito mais do que conjecturar cenários de como seria se eu fizesse da melhor maneira possível. Faz sentido? E quanto mais nós fazemos isso, mais aumentamos a nossa tolerância ao desconforto. E no final das contas é exatamente isso que precisamos fazer, aumentar o nosso limiar ao desconforto, à dor, à exposição, porque quanto maior é essa nossa tolerância, maior é a chance de sermos profissionais extraordinários, profissionais mais caros, mais valiosos. Porque todas as pessoas que ficam na arquibancada não conseguem se desenvolver no mesmo nível das pessoas que entram efetivamente na arena. Eu estou usando esse termo da arena e já deixo até aqui uma indicação do texto do Roosevelt, que ele fala exatamente sobre o homem na arena, e vem daí essa referência, é lindo o texto, fala sobre movimentos de coragem. E a colheita, para quem se propõe a estar nesse lugar de desconforto, ela sempre vai ser muito mais bonita, muito mais agradável. Você já viu, acho que você já sentiu, quando você sonha com algo por muito tempo, você se esforça por muito tempo e aí você consegue, o sabor daquela conquista é completamente diferente de quando nós não passamos por uma zona de desconforto. Na verdade, porque a colheita nos mostra não o resultado final, mas tudo que nós nos tornamos nesse período, nesse processo para atingir aquele objetivo. E aí, nem é só objetivo pelo objetivo, mas é toda a transformação que você foi capaz de viver, as novas versões que você conheceu de você mesmo, os medos que você superou, as pessoas que você conheceu e como tudo isso foi trazendo muito mais cor para a sua vida do que se você tivesse ficado parado ou na zona de conforto. Então a perspectiva que eu queria trazer é, a zona de desconforto, ela não só faz a gente crescer, ela traz mais beleza e mais brilho para a nossa vida, porque ela mostra que
cada uma das nossas ações tem uma recompensa maior. E se a gente muda a maneira de olhar para isso, a gente muda a nossa maneira de viver também. Acho que é tudo. Se você está vivendo processos de mudança, de transições ou deseja começar um novo projeto, se você sentiu que está na hora de dar um primeiro passo, a Mentoria Farol pode super te ajudar nesse processo. Eu ajudo pessoas exatamente na construção dos seus sonhos, dos seus objetivos, vencendo essas barreiras e fazendo a gente ser a nossa melhor versão. O link está aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo.